Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim resenhar um clássico da literatura russa, A Morte de Ivan Ilitch, do escritor Lev Tolstói, um livro escrito em 1886 e que mesmo tendo tanto tempo desde que foi escrito, continua muito atual, pois ele vai falar sobre como nossas atitudes geram um impacto quando nós nos deparamos com os últimos dias de nossa vida, né? É aquela história de olharmos para trás, analisarmos, vermos se nós conquistamos o que desejamos, vermos como nós vivemos a nossa vida. Tudo isso vai estar exposto nessas poucas páginas que o Lev Tolstói deixou para nós, né? Então, o livro vai se iniciar com um jornal dizendo que Ivan Ilitch faleceu, e essa notícia chegando às pessoas conhecidas dele, né? Então os amigos, até mesmo com uma família vai lidar, pois os amigos eles receberão a notícia, naturalmente eles irão para o funeral. Só que vocês vão perceber na história que, em vez desses personagens, em vez desses amigos de Ivan Ilitch, se sentirem tristes porque Ivan Ilitch havia falecido, ou demonstrarem algum sinal de luto ou algo desse gênero, na realidade eles estão muito mais preocupados em se divertir, em aproveitar a festa ali do funeral, a festa entre aspas, né? Mas em se juntar os amigos das antigas e beber e jogar cartas. Então as preocupações deles eram essas. E aí você vê que a esposa de Ivan Ilitch vai chegar em um desses amigos e vai falar, olha, é muito triste o que aconteceu, vamos ali comigo, eu queria alguém para conversar. Aí você vai falar, poxa, pelo menos alguém sentiu a dor da perda do Ivan Ilitch, sua esposa. O amigo, de cara, você já percebe que ele não sentiu, porque o amigo ele vai, mas ele demonstra que não queria ir, né? No entanto, ele vai. E aí, ao chegar em um lugar mais reservado, o que a sua esposa decide tratar com esse amigo de Ivan Ilitch é o seguinte: como eu consigo mais dinheiro do governo? Como eu consigo mais dinheiro de pensão? Ou seja, até mesmo a esposa de Ivan Ilitch estava mais preocupada em o que fazer após a morte de Ivan Ilitch do que o simples fato de ter perdido alguém que supostamente ela teria que ter amado durante a vida por ter partilhado a vida com ele, né? Eles passaram mais de 2 décadas juntos no decorrer da história. E beleza, quando você se depara com essa cena, quando você vê várias pessoas rejeitando o luto, não tendo nenhum sentimento pela morte de Ivan Ilitch, você começa a se perguntar, poxa, mas por que isso? O que aconteceu para esse cara gerar tamanha indiferença em relação às pessoas? E você vai perceber que tudo que nós fazemos tem as consequências, né? O Ivan Ilitch teve culpa no que aconteceu. Existe um pensador que tem uma frase muito conhecida, agora não vou me lembrar a autoria da frase, mas que diz: mais cedo ou mais tarde, todos nós nos sentaremos para um banquete de consequências. E é exatamente o que Ivan Ilitch faz. Ele se senta para um banquete de consequências, né? Porque ele vai ter que lidar com as suas decisões. Existe também um pensador que se chama Zygmunt Bauman, que ele vai falar sobre o mundo líquido, né? Que é um conceito que se aplica justamente em nossos dias, né? Pela quantidade de tecnologia, pela globalização que existe, e cada vez mais as pessoas elas têm dificuldade em se conectar, em criar uma relação verdadeira, uma relação sólida, uma relação firme. Hoje existe essa dificuldade. E nós vemos que há quase 200 anos atrás, Ivan Ilitch também teve essa dificuldade. Ele também teve dificuldade de se conectar, ele também teve dificuldade em realmente estabelecer relações firmes com as pessoas à volta dele. E por que ele teve essa dificuldade? O que ele fez de tão errado para ter essas dificuldades? E a resposta é simples. As conexões, as relações dele foram líquidas. Não tiveram solidez, não tiveram firmeza. Os amigos dele foram escolhidos porque eram amigos que representavam alguns status na sociedade, porque tinham um bom emprego, porque tinham boas casas, porque tinham conhecimento, tinham conversas intelectuais para a época. Essas pessoas foram os amigos de Ivan Ilitch. E se ele escolheu essas pessoas para estar com ele,
Naturalmente, essas pessoas escolheram ele pelo mesmo motivo e automaticamente um tinha interesse no outro, mas por coisas superficiais. E automaticamente não se nutria um sentimento verdadeiro. A mesma coisa se apresenta também na escolha da sua esposa, a Praskovia Fyodorovna, que é a sua esposa, né? Ela também foi uma relação extremamente líquida que ele teve. Embora ele tenha aparentemente sido fiel e ela também durante toda a vida, foi uma relação líquida, porque ele escolheu ela, porque ela era inteligente e atraente. E no livro fica muito claro que ele optou por escolher ela simplesmente porque ele via algumas vantagens e era interessante para ele. Então ele escolhe a Praskovia como sua esposa. A mesma coisa ele fez com os seus filhos. Os seus filhos ele criou com uma certa distância. Ele não criou seu filho com proximidade, perto, participando da vida deles. Não. Ele criou com uma certa distância. Isso por quê? Simplesmente porque ele focou sua vida muito no trabalho. E o mesmo trabalho, ele também não criou um amor pelo trabalho. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez o que era possível para ganhar cada vez mais dinheiro, para ter uma casa mais elegante, para impressionar mais ainda as pessoas. E isso foi a vida de Ivan Ilitch. A vida de Ivan Ilitch se baseou em impressionar as pessoas, em mostrar que ele havia conquistado, que ele havia conseguido. E naturalmente, quando ele começa a ter uma reviravolta em sua vida, que é o que o livro vai nos contar, é um momento em que Ivan Ilitch ele vai ficar doente, né? Ele vai passar por algumas dificuldades, vai começar a sentir algumas dores e ele vai automaticamente se direcionar a alguns médicos e esses médicos terão dificuldade em apresentar o diagnóstico, né? Eles não saberão dizer. Até porque há 150, 200 anos atrás, naturalmente a medicina era muito diferente do que é hoje em dia, né? Por conta disso não havia como diagnosticar e tudo mais. Só que o tempo vai passando, os médicos não conseguem dar resposta e ele percebe que ele está chegando perto dos seus últimos dias. Ele está próximo da morte. A morte está vindo em sua direção para levá-lo. E aí, naturalmente, quando nós chegamos diante da morte, vem toda aquela história de olhar para trás, de refletir, de pensar, pô, será que eu vivi certo? Será que eu fiz as melhores escolhas para a minha vida? E ele faz isso. Ele olha para trás, ele pensa, ele reflete. Só que, quando ele olha para trás, lá no passado, ele percebe que quanto mais próximo de sua infância, mais feliz ele era. Mas conforme o tempo ia avançando, mais infeliz ele era mais triste. E por que isso? Porque ele mesmo diagnostica que quanto mais inocente ele era, mais puro, mais ele nutria verdadeiros sentimentos e a vida era mais bela. Conforme ele foi sendo corrompido por esse mundo de ambição, por esse mundo de ganância, de status, ele perdeu a sua felicidade, ele perdeu a sua alegria em viver e automaticamente ele seguiu uma vida de futilidades, né? Como eu disse, justamente pelas suas relações sem solidez. E é basicamente sobre isso que o livro vai falar. E vai nos trazer inúmeras reflexões. Será que as escolhas que eu estou fazendo na minha vida são as escolhas mais apropriadas? Será que eu estou tomando as melhores decisões? Será que focar tanto no meu trabalho é o que eu preciso fazer durante toda a minha vida? É claro que é natural essa dedicação ao trabalho, é importante termos essa dedicação, essa vontade de nos desenvolver. No entanto, isso não pode ser a única coisa em nossas vidas. Nós devemos saber dividir as coisas, saber dosar, equilibrar. Isso é importante. Ivan Ilitch não conseguiu. E quando ele se depara com a sua morte, né, ele mesmo se questiona. Eu acho que eu não vivi certo, eu acho que eu vivi errado. E eu espero que nenhum de nós tenhamos que passar por isso no nosso leito de morte. Eu espero lá na frente, na minha vida, encontrar-me com eu conformado e satisfeito do que fez, do que realizou. Eu espero que vocês façam o mesmo. E o livro vai trazer essas reflexões. Uma outra reflexão também aqui, só para concluir, que o livro vai trazer, é que Ivan Ilitch, ele se preocupava com coisas grandes, com status, com coisas elevadas.
E no momento das suas angústias, no momento da sua dor, quando ele estava ali deitado, já separado de sua esposa em relação a quartos, né? Eles já não dormiam mais juntos, né? Quando ele está nessa situação, vocês sabem de onde vinha um conforto de Ivan Ilitch? Do ajudante do copeiro, chamado Gerasim. Esse cara era o cara que trabalhava ali na casa do Ivan Ilitch, e ele que foi o cara que ajudou o Ivan Ilitch, que esteve ao lado de Ivan Ilitch, que representou a paz para Ivan Ilitch, que consolou Ivan Ilitch. As demais pessoas ele começou a sentir ódio, mas desse Gerasim ele conseguiu se aproximar de uma pessoa simples, de uma pessoa com um cargo irrelevante, assim vamos colocar por dizer, é claro que não é irrelevante, mas é uma pessoa hierarquicamente inferior. E essa pessoa que trouxe a ajuda a Ivan Ilitch, né? Então nós vemos, né? O quanto que há essa contraposição entre valores, entre causa e consequência. E é sobre isso que o livro vai tratar. Eu deixo a recomendação, né, a todos vocês. A Morte de Ivan Ilitch, um livro muito pequeno, muito bem escrito. Você vai se conectar, você vai entender e você vai aproveitar muito a leitura. Certo? Muito obrigado pela atenção e um forte abraço a todos.